Ok, ok, ok. Bom dia. Trazendo a Guma para cá. Trazendo a Guma digital para cá também. Bora ver. Hoje são 4 de setembro. Nessa semana, não sei que dia é. Não sei se é no dia 14, eu não sei. Mas eu tenho uma neta que faz aniversário aí. Mas assim, hoje é uma quinta-feira e eu tô achando que é uma quinta-feira magra, porque a semana ela começou ansiosa na segunda-feira, certo? Para na terça-feira, dia 2 começar o julgamento dos golpistas, eu vou colocar assim os golpistas, rapaz, sabe, de 2019, sabe, porque o Bolsonaro, desde quando assumiu o governo em janeiro de 19, ele não parou de golpear o Brasil. Eu fico imaginando esse cara, sabe, esse tal de Bolsonaro. Deixa eu ajeitar aqui a Guma. A Guma tá com a cara grande. Deixa eu ver o que é que eu consigo. Aqui emparelhar mais um pouco. Melhorando. Talvez seja questão de distância. Bora ver aqui, empurrando um note um pouco mais para trás. Mas tá bom assim. Aqui lá atrás, a Guma foi uma onça, né? A onça ela entrou na minha vida e por ser beiradeiro, os beiradeiros aqui dos rios amazônicos mantêm uma relação mítica com a onça, certo? Todo mundo se caga de medo da onça. Tinha um caboclo que eu conheci lá na Cachoeira do Espelho, chamado Zé Goiano. Ele morava numa ilha de frente ao lote, onde o mestre tinha um barraco, certo? Na Cachoeira do Espelho. E esse Zé Goiano, ele andava pela mata, mata dentro, mas eu acho que ele era um mentiroso, certo? Ele dizia que entrava e ia pro centro da mata, mas terminava não indo, acho que ele ficava ali pela beira mesmo, visitando ali os beiradeiros, certo? Mas o fato é que a onça está no imaginário dos povos aqui da Amazônia, sabe? Eu acho que ele também é do centro-oeste, tá certo? Como um bicho medonho, tá certo? E o pavor de quem entra na mata, tá certo? Porque ela não respeita ninguém, ela é arrogante, sabe? Confia no próprio taco, tá certo? Na própria fúria, na própria força, na própria ira, certo? E, e assim, sabe? Ela tem noção, sabe, de que ela é um predador, tá certo? E que os demais aí, sabe, que os olhos delas enxergam, sabe, são as presas, tá certo? E quando ela entra na comunicação com alguém, sabe, ela vem nessa condição de predador terrível, de predador vassalável. Acabei de inventar certo, essa palavra para dizer, sabe, que ela não se submete a ninguém, sabe, quando ela está com fome, ela opera, sabe, o dizer de Arthur Schopenhauer, tá certo, exercita a vontade dela, sabe, a vontade a potência de vontade que ela tem, tá certo, é no grau máximo, tá certo, e vai para cima. Vi um vídeo hoje de manhã cedo, ela na beira do rio, sabe, um rio aí, sabe, cheio de mururés e por trás desses mururés, dentro d'água, um bando de ariranhas. Eu não sei se o coletivo de ariranhas é bando, sabe? E as ariranhas indo para cima dela, eu fico imaginando, sabe, ali, sabe? A defesa das ariranhas era por conta do grupo, certo? Do feixe delas ali, sabe, da reunião delas ali, tá certo? E no mínimo a onça temeu ser molestada, ser essa machucada por uma daquelas garras não, nem tanto, certo? Por ali aquelas presas imensas, sabe, das ariranhas presas afiadas, tá certo? No mínimo ela temeu ali ser ali, sabe, machucada. E me parece que ela termina por recuar ao ataque a uma daquelas ariranhas apetitosas ali. E as ariranhas terminam por se safar porque estavam agindo em bando, certo? Em coletivo. Mas assim, sabe, eu fico imaginando essas coisas
Mas o fato é que falava eu aqui das 2 onças à minha frente, tá certo? Mas é assim, tá bom então, feito isso, eu falava também, sabe, que a segunda-feira foi um dia de ansiedade para começar na terça, sabe? O momento da verdade, tá certo? Até onde nós vamos chegar internamente, porque externamente nós estamos ameaçados por Trump, certo? Ontem um professor, William Gonçalves, falou assim, sabe, que o Trump não lidera um movimento, certo? Ele apenas é como um homem do mundo da espetacularização, tá certo? E conhecedor do espetáculo, certo? Ele foi um homem de comunicação, de TV, e operou programas de TV, tá certo? E sabe lidar com o público de TV, e se soma hoje aos conhecimentos do mundo das plataformas digitais, aos recursos. As plataformas, o que elas têm diferente da TV é que elas têm um alcance maior, mundial, certo? Através de satélites, eu creio, sabe, elas se põem no mundo através de seus servidores, tá certo? Numa rede aí poderosa. Ao passo que uma rede de televisão, ela tem um limite ali mais local, tá certo? Já as plataformas de comunicação mundial, sabe? As plataformas da web, elas têm alcance aí mundial, tá certo? E o Trump domina a tecnologia da espetacularização. Ele aprendeu ali nos Estados Unidos a mentira, sabe? Aprendeu a desinformação, sabe? Aprendeu a retórica da desinformação, aprendeu o discurso sofista, o discurso do desarme do adversário, sabe? E não deixando o adversário falar. Isso aí quem ensina já é ali, sabe, aquele coach, o Bannon, tá certo? Que faz ali, que fez treinamento provavelmente com trupe, se não das técnicas, as técnicas de desarme dos adversários nos embates políticos, não deixando o adversário falar, não dando nunca, sabe, razão para o adversário, essas coisas assim. O Trump domina muito bem. Então é por isso que o professor, me contrariando, sabe, porque eu acreditava que o Trump representa esse movimento do CEPAC, dos conservadores, globais, tá certo? Essa internacional fascista que alguns dizem que existe, tá certo? E ele faz parte do fascismo, sabe? Não no sentido assim tanto quanto ali, sabe, o Hitler e ali o próprio Mussolini, sabe? E ali, quem sabe, o Hirohito ali no Japão, sabe? Propagaram, mas tanto assim, num sentido assim mais sui generis ali para o ambiente dos Estados Unidos. Veja que ele operou o fascismo quando alega a existência de fraude na captação dos votos, sabe, no processo eleitoral estadunidense, tá certo? E com base nisso ele desacredita o voto para depois tentar um golpe de Estado, sabe, para garanti-lo ali, sabe, como ele fez em 2016 no poder, tá certo? Mas não conseguiu. O que ele conseguiu foi uma invasão do Capitólio. Mas assim, sabe, essa mesma tática aqui no Brasil o Bolsonaro empregou, desacreditando desde quando ele assumiu em 2019 o poder, sabe? Ele passou a desacreditar, mesmo tendo sido eleito, tá certo? Mas ele dizia que ele ganhou no primeiro turno em 2018, tá certo? Ali derrotando o Haddad, tá certo? Mas que as urnas fraquejaram, as urnas foram fraudadas, e ele ficou desde aquele momento então dizendo, atacando as urnas, e nunca parou até 2022, sabe? E hoje o julgamento que se tem, uma das alegações de defesa, uma das teses de defesa é justamente a invalidade, sabe, a auditabilidade do voto, sabe, que as urnas não garantem a lisura do voto, essa coisa toda. Ele não parou, sabe, e não parando xingava todo mundo, e por conta de desacreditar o voto ele atacava o Tribunal Superior Eleitoral e atacava depois de quebra o Supremo Tribunal Federal. E ele ficou nesses 4 anos fazendo essa guerra imensa, sabe,
Aí dá para lembrar, rapaz, quem foi esse cara que eu falei ontem, que ele é ali do Vale da Ribeira, de uma cidade chamada Glicério, ali, sabe, é no sul de São Paulo, sudoeste de São Paulo. Ali, sabe, eu não conheço muito bem a geografia ali do estado de São Paulo, mas eu fiz uma busca, tá certo? E o Vale da Ribeira tem uma cidade chamada Glicério, ele nasceu ali. E em Glicério tinha ali a família também, sabe, do Rubens Paiva, tá certo? O avô dele, me parece, tinha propriedades para aquelas bandas de lá e o Rubens ia para lá, tá certo? E o Bolsonaro era um cara invejoso, tá certo? E ele vem ali, sabe, remando contra a correnteza. Ontem eu perfilei um quadro, uma lista de pelo menos 6 aí fudidos, eu no meio, sabe, que vem aí, sabe, de camadas populares que nem ele, e que vem merejando, sabe, e tentando varar, sabe, varar as barricadas das dificuldades econômicas, tá certo? E ele se pôs no mundo quando ele conseguiu, sabe, frequentar a escola militar, sabe, e ingressou nas Agulhas Negras, eu acho, em Resende, sabe? E veio por ali, mas ele não passou de tenente, tá certo? Ele esbarrou ali, ele encontrou dificuldades para continuar, sabe? E assim, a condição a condição é de personalidade dele, a condição é psicofísica, sabe, mental dele, sabe, fez esbarrá-los e impediu de avançar, sabe, na conquista de espaços aí adiante, certo? E ali, sabe, certamente ele convivia com filhos de generais, sabe, e isso aí devia fazê-lo adoecido, sabe, e fazê-lo ali enfraquecido, sabe, essas coisas todas. E no máximo que ele chegou foi a tenente, certo? E ali, sabe, passou então a desenvolver atividades de violência, tá certo? Se juntou com um grupo de um general, tá certo? Um general dissidente, é o Silvio Frota, tá certo? Chegou a encarar, inclusive, o Leônidas Pires Gonçalves, certo? Que era ministro de quem ele era ministro, Leônidas. Ele estava no tempo, eu acho que ele foi ministro do Sarney, certo? Quando o Sarney assumiu o governo civil, tomado às mãos dos militares, ou dado pelos militares sabe, ali, sabe, naquele momento em que foi declarada o fim da ditadura militar. E o Leônidas estava por lá, e esse cara, sabe, dentro do grupo do Silvio Frota, do qual fazia parte o general Augusto Heleno, sabe, e aí, sabe, e o fato foi que ele fez parte de um grupo dissidente dentro do exército, sabe, foi o passo que ele conseguiu, tá certo, andar um pouco mais, tá certo. E dentro desse grupo, sabe, ele se associou a outros aí, sabe, em 82 houve um atentado no Rio de Janeiro, ou uma tentativa de atentado no Rio de Janeiro, ali quando no 1º de maio de 82, sabe, havia um show, sabe, e uns militares ali do grupo do Silvio Frota, sabe, tentou, sabe, causar ali um caos, sabe, e colocar em pânico as pessoas que estavam ali reunidas, não sei em que lugar era, eu não sei em que lugar era no Rio de Janeiro, não sei, e mas o fato é que houve isso, tá certo? Aí o pessoal tem um negócio de dizer assim, sabe, que a violência, sabe, faz parte do golpe. Ontem a discussão era sobre isso, sabe, que não existe revolução sem violência, sem tanques, sem arma de fogo, aquela coisa toda, sem bombas. E em 82 explodiu uma bomba no colo de um militar, de um sargento, eu acho, dentro de um carro Puma, sabe? Mas na verdade acho que aquela bomba não era para matar ninguém, era apenas para criar ali, sabe, era fazer uma detonação ali, sabe, ali, sabe, ser usado ali, sabe, como um meio de como detonar ali um caos, um ambiente de correria, sabe, pessoas morrerem ali, sabe, pisadas, pisoteadas, etc e tal. Mas o fato é que esse cara, esse Bolsonaro, sabe, ele tem assim, ali, sabe, ele foi formado, sabe, com essa ideia de violência, sabe, e de levante, sabe, ou de putsch, como diz ali, sabe, o Gonet, na peça dele, fala em diversos momentos de putsch, 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 e putsch é uma palavra alemã, tá certo, que designa levante, que designa, sabe, aí, sabe, deixa me ver aqui, eu anotei, mas assim, sobretudo levante, golpe, tá certo?
Houve no tempo ali do Hitler, certo? O putsch da cervejaria, tá certo? O levante da cervejaria, o golpe ali, sabe? Que se tentou levar dali, estavam reunidos ali, sabe? Lideranças ali das forças que apoiavam o Hitler, certo? E ele pensava dali marchar na direção de algum lugar, mas isso não foi possível e aquele episódio ficou conhecido como o putsch da cervejaria lá em Berlim, eu acho, não sei. Mas o fato é que aí, sabe, o putsch, o golpe militar, tá certo, vai dar na mesma, tá certo. Então o Bolsonaro ele foi sempre um aliado de putsch, putsch, não de Putin, de putsch em alemão, certo, de golpe, certo, de golpe, de levante, de revolta, essas coisas assim. E ele vem marchando, sabe, ingressa na política e por aí ele vai, porque ele não teve outro caminho, bicho, sabe? Ele não teve outro caminho, sabe? Um caminho tipo assim, de uma carreira militar assim mais tranquila, tá certo? Isso aí foi vedado para ele pelas circunstâncias da própria vida dele, sabe? Por ressentimento dele ou por ressentimento dos militares ali, sabe? Filhos de generais que não permitiam, sabe, que esses e desagregados, sabe, pudessem ascender na vida militar, sabe, sem ter pedigree, tá certo? E eu penso que ele sentia isso na pele dele, era um cara recalcado, diria eu, tá certo? Mas assim, ele era um cara ambicioso e queria na marra sair daquela condição, tá certo? Quando já são aqui, rapaz, 16 minutos de vídeo, falando aqui de put da cervejaria, rapaz, de put pra cá, put da lá. Mas o fato foi que o professor William Gonçalves, ontem, na live do Viaram, na live da tarde, sabe? Ele falou isso, que o Trump não lidera hoje no mundo, sabe? Um movimento. Quer dizer, ele lidera, não lidera o movimento, essa coisa aí, sabe, de um movimento como eu pensava ali, o movimento da Internacional Fascista, ele diz que não, tá certo. Agora, ele faz com os trejeitos que ele opera, sabe, com o modo dele, sabe, atuar como presidente da República, tá certo. Ele opera a espetacularização, tá certo? Ele faz faz jogo de cena, tá certo? É um cara do mundo do espetáculo, o Trump, tá certo? Então o que ele faz o que ele faz são sugestões. Ele cria condicionamentos nas mentes, sabe, dos seus seguidores, sabe, dos seus eleitores, dos seus apoiadores. Foi isso que falou o professor, tá certo? E então eu anotei isso aí, eu acho que para mim, sabe, foi interessante. Isso ali para o dia 3, certo? Dia 3, ontem, tá certo? E para hoje é dia 4, eu anotei umas coisas aqui também, mas para o dia 3, o que foi que eu anotei aqui? Eu estou olhando minhas anotações, uma discussão que se criou ali nos... eu anotei aqui que ali, sabe, as defesas feitas foram oito advogados ali em ação, ou 10 advogados. Por exemplo, o Bolsonaro foi defendido por 2 advogados, tá certo? Então entrou um a mais, tá certo? E me parece que eu não assisti a primeira defesa, que foi a do Mauro Cid, tá certo? Me parece que foram advogados, então operaram nesse primeiro momento do julgamento, 10 advogados ocupando a tribuna, tá certo? E para cada advogado, sabe, e para cada, digo melhor, para cada réu, havia uma tese, uma versão uma tese representando uma versão de fatos do que foi que aconteceu ou não aconteceu. Muitos admitiram que houve realmente aí, sabe, esse putsch, né, o putsch do Brasil, certo? O putsch que começou, diz o Gonê, sabe, em 21 de junho de 2021, tá certo? Ou qualquer coisa assim, tá certo? Em junho de 2021, tá certo? Quando o Bolsonaro começou ali, sabe, a enfrentar, eu não sei se... sim, quando o Bolsonaro começou, sabe, a colocar as unhas, assim, feito um gato, sabe, que coloca as unhas de fora, tá certo? Ele expôs as unhas, sabe, e se preparou para atacar, sabe, e não parou mais, tá certo? Porque, como eu disse, sabe, ele tinha nele uma ansiedade, sabe, sabe, de levante, de golpe, de putsch, tá certo? E ele não sossegou agora para dar o bote mesmo, sabe? Me parece que ele não teve condições, ele foi frustrado nisso. Mas eu anotei aqui, não sei se eu vou achar, localizar aqui, que cada advogado, sabe, desenvolveu uma tese, tá certo? E
teses para admitir a existência, sabe, de alguma coisa parecida como putsch, mas assim, ou então negar mesmo que tenha existido, sabe, um golpe militar, tá certo? E eu não estou achando aqui, sabe, onde foi que eu anotei isso. Essa história de que cada defesa era uma tese, uma versão. Porque eu pensava assim que a linguagem ela permite, sabe? O Gonê, por exemplo, quando você ouve a expressão de Gonê, são 20 minutos de vídeo, tá certo? Quando você ouve as alegações do Gonê, do Paulo Gonê, aliás, eu observei, sabe, que o Gonê abriu o julgamento, tá certo? A oitiva, sabe, a defesa dos réus, tá certo, nas alegações finais, no dia 3, certo, mas no dia 4 ele pulou fora, certo, nas duas audiências, sabe, que houve, sabe, nos dois momentos, sabe, de manhã e de tarde. Ele não veio mais, ele mandou um subprocurador. Eu não sei se ele gelou, tá certo, eu não sei qual é do Gonê. Saber se ele vai aparecer agora, sabe, no dia 9, bora ver. Mas eu gostaria muito de ter, sabe, de ter lembrado isso. E hoje, sabe, apareceu, eu anotei, sabe, ali, sabe, a presença de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Aires Brito, sabe, numa entrevista à rede UOL, sabe, de internet, onde ele falou, de onde eu anotei, sabe, que a grande luta ali naquela programa, ali, sabe, dos entrevistadores era tratar a questão de fraude eleitoral, o voto, certo, e voto impresso, tá certo? E eu coloquei assim, essa questão aí da luta contra o voto, sabe? E alegar que o voto foi fraudado e aquela coisa toda, foi uma tática olavista no primeiro momento, sabe? Porquanto aqui para nós, sabe, o Bolsonaro foi um aluno de Olavo de Carvalho, tá certo? E ao mesmo tempo, Olavo relacionado com Bannon, Steve Bannon, tá certo? E aí, sabe, e aparecendo em seguida o próprio Trump, o cara do espetáculo, sabe, aí benonista, certo? O cara que foi treinado pelo coachista Steve Bannon, tá certo? E o Aires Brito, ele vai num raciocínio para explicar as questões que eram feitas, sabe, a respeito de possibilidades do que era mesmo que ele falava, de possibilidade de anistia, aquela coisa toda. Então ele explicava para a gente, sabe, para quem estava ouvindo e para quem estava ali, tá certo? Que é um negócio aí chamado nação, tá certo? Nação. Nação é aí, sabe, pessoas num território, tá certo? Pessoas num território, tá certo? As pessoas num território se tornam cidadãos, tá certo? Forma ali a sociedade, tá certo? E essas pessoas são a nação, tá certo? E a nação, o conceito de nação, guarda uma relação com o território. Ali naquele território, os humanos ali espalhados, certo? São nacionais, tá certo? E formam a nação, sabe? E eles ali, eles têm então liberdade, sabe? Para ali, sabe, para exercitar a vontade de pactuar ali as suas normas, as suas regras de convivência naquele território, tá certo? Foi isso que ele falou, e daí nasce a noção de Constituição, que é um conceito caro para aqueles que estão hoje aí na superfície planetária, tá certo? Nesse momento que a gente vive de avanço social ou civilizatório, como quiser, tá certo? Mas ele fala que, sabe, que o ponto de partida, sabe, de tudo aí, de toda a discussão, tá certo? A questão do nacional, é a questão da nação. É a nação que cria as condições de vida de todos aqueles que estão num determinado território, tá certo? E da vontade dessa nação é que nasce ali, sabe, a Constituição e abaixo dessa Constituição, o ordenamento jurídico, quando já são 24 minutos de vídeo, tá certo? Interessante esse cara colocar isso, o Ares Brito. Eu poderia ter feito ali um apontamento melhor, tá certo? Mas assim eu deixei para lá. Olhando aqui com o rabo do olho, sabe, eu penso que para hoje há umas efemérides, certo? Uma delas é que nesse ano, na data de hoje, não sei se isso é certo, tá certo? Um cara chamado Odoacro, Flávio Odoacro, tá certo? Ele tem DNA, esse Odoacro tem DNA, sabe, germânico, tá certo?
E ali os romanos, no tempo do Marco Aurélio, por exemplo, eu me lembro do filme A Queda do Império Romano, onde Marco Aurélio, o imperador, sabe, ele desenvolvia ali, sabe, ele desenvolvia, tem a tática e tem como é que a gente chama, rapaz, o planejamento, sabe, o planejamento de império dele, como é que te chama? Ali, sabe, de trazer ali os povos conquistados e os estados conquistados e os reis desses estados, sabe, dessas cidades-estado, a condição de vassalos, tá certo? De membros do império, tá certo? Porra, tô querendo lembrar o oposto de tática, tá certo? E a memória me trai. E assim, então veja que os romanos saíram mundo afora fazendo conquistas, e a cada povo conquistado, o Império Romano tornava esse povo vassalo, certo? Servidor, tá certo? Servidor do Império, ao mesmo tempo que atribuía algumas garantias de cidadania ali, sabe, aos cidadãos daqueles povos ali conquistados, tá certo? Era essa a tática do Marco Aurélio. E o Odoacro, para mim, então, ele vem aí, sabe, como dentro dessa ideia aí, sabe, de povo germânico avassalado, tá certo? Me parece que ele era érulo, certo? E aí, sabe, os érulos, então, eram um povo vassalo do Império Romano, tá certo? Em 476, ali, sabe, ele perde a paciência, não sei porquê, e invade, sabe, o Império, invade a cidade, tá certo? Roma, e põe o garoto ali para correr, sabe, o... Como é que chamava o cara, rapaz? O Augusto. O Augustinho, não era Agostinho, não. O Rômulo Augusto, rapaz, o Romulinho, tá certo? Ele bota o Romulinho para correr, o Odoacro, rapaz, sabe? E aqui no Brasil, em 1850, a gente estava no Segundo Império, tá certo? Houve ali a proclamação, a edição de uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, sabe? Que trata da questão da escravidão, que impede, sabe, a entrada de escravos aqui no Brasil, tá certo? E fala de uma porrada de outras leis anteriores que lidavam com essa questão da escravidão, sabe? Tinha a Lei Aberdeen, tinha a lei... tinha mais uma outra lei aí, tá certo? E que não eram cumpridas, tá certo? E o Império Inglês, sabe, não queria mais que o Brasil, sabe, que Portugal e o Brasil se metessem com essa questão de escravismo, sabe, aquela coisa toda. Eu não sei qual era a ideia dos ingleses, sabe, eles não eram santos, tá certo? Mas o fato é que eles forçavam, sabe, que o Brasil deixasse de importar e de usar escravos, aquela coisa toda, e criou aqui uma situação aí, sabe, embaraçosa, até que em 1850 um cidadão aí, sabe, foi editada uma lei aí, ele levou o nome de Eusébio de Queiroz justamente para impedir né, a entrada de negros no Brasil, mas não impediu a escravidão continuada aqui, sabe, nas terras brasileiras. A data de hoje lembra também a fundação do Google, certo? E por aí vai. Então é isso, tá certo? São agora 28 minutos de vídeo, sabe? Aí tem uma grande efeméride que foi aí a China, sabe? Comemora agora no dia 5 ou comemorou, não sei, agora esses dias aí, não sei se foi no dia 4 ou foi no dia 3, sabe? Comemorou 80 anos ali, sabe, de libertação, ali, sabe, do jugo japonês, sabe, e ali, sabe, o Zedong estava presente, tá certo, e o Xi, sabe, promoveu um grande evento na China, convidou o Putin, convidou o Narendra Modi, tá certo, só que o Narendra Modi, sabe, que não é muito confiável, ele participou, sabe, da festança lá até um tempo, o presidente da Coreia do Norte estava lá, sabe, como é que chama ele, eu não vou lembrar o nome dele agora, tá certo, e, sei lá, o Putin ficou 4 dias, rapaz, sabe, na China, tá certo? Já o Modri, rapaz, agora no último dia, no dia do desfile militar, onde o Xi exibiu ali, sabe, as armas que ele possui, ele tem um míssil, rapaz, que alcança 20 mil quilômetros, sabe, de distância, tá certo? Ele lançado, ele vai bater na estratosfera, tá certo? Nós temos a atmosfera e mais acima tem uma estratosfera. Esse míssil, rapaz, ele sobe, 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 chega lá no teto, sabe?
Pô, só falta entrar em órbita, tá certo? Aí de lá ele cai e vai na direção, sabe? E vai na direção de até 20 mil quilômetros, tá certo? Ali, sabe? Washington, sabe? É Langley, sabe? É Langley, aquela ali onde está ali o espaço, ali onde está a CIA, onde está ali, sabe? O Pentágono, sabe? Eu acho que eles não estão livres, sabe? Da explosão de um desses mísseis que os chineses têm, tá certo? Pô, é foda. E o mod, sabe, puxou o quê, rapaz? Como é que te fala? Picou a mula, tá certo? Eu não sei como é, puxou o quê, eu não sei, mas picar a mula eu sei. Eu sei que o mod picou a mula, sabe, não ficou pro último dia, tá certo? Mas o fato é que podemos dizer com segurança, tá certo? Que hoje se exercita ali no território chinês uma ditadura do proletariado, como pensou ali o Manifesto Comunista, sabe? Com certeza, embora as pessoas não queiram admitir, tá certo? Mas o fato lembro de uma nota, sabe, um resto de nota que o Zé Reinaldo fez questão de dizer, que ali, sabe, na China se pratica, sabe, ali as orientações que Marx deixou, sabe, a respeito dessas questões aí, sabe, da libertação, sabe, da opressão de povo sobre povo, ele não concorda com isso, tá certo? E que ali os princípios marxistas, leninistas estão operantes, tá certo? Como que Zedong, tá certo? E com os acréscimos que ele também colocou, tá certo? Mas o fato é que podemos dizer, sabe, que o comunismo mais uma vez está presente, tá certo? E sucedendo ao que fizeram ali, sabe, a Rússia soviética, os russos ali, num primeiro momento, tá certo, com Lenin, Trotsky, tá certo, no comando e depois ali, sabe, ali o próprio Stalin levando adiante, tá certo? E tendo fraquejado, sabe, Zedong não permitiu que isso acontecesse ali no território, sabe, da China, e hoje nós temos 1,5 bilhão de chineses ali, sabe, sob a orientação do Partido Comunista Chinês, e não há como dourar a pílula, rapaz, sabe, não há como dourar a pílula, sabe? Dizer que ali na China se pratica, quando são 31 minutos de vídeo, indo para 32, se pratica ali socialismo de Estado, capitalismo não sei de que, não sei de que, rapaz, isso é papo furado. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia, para não perder este vídeo.